capítulo 12, verso 6, a respeito da igreja de Éfeso. E ele faz uma observação a respeito da igreja de Éfeso, que eles repreendiam, eles não aceitavam, eles estavam tomando de conta da doutrina da igreja e não aceitavam qualquer doutrina. Havia um grupo de profetas, falsos profetas, chamados nicolaítas. E a igreja de Éfeso os repreendia, não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. E Jesus ressalta isso. Porém, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Aleluia. Paulo também, em contrapartida, em 1 Coríntios 14, verso 3, ele vai falar a respeito que a verdadeira profecia de um profeta, ela é aquela que exorta, que edifica e consola. Aleluia. 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 O texto que nós lemos vai falar a respeito de dois reis, Josafá e Acabe. Acabe é aquele conhecido, esposo de Jezabel. Aquela mulher mandava e desmandava. Acabe, ele fazia tudo que a sua esposa mandava. Acabe era rei do reino do norte, Israel, capital de Samaria. Josafá, este sim, temia a Deus. Era rei do reino do sul, capital do país Judá, capital Jerusalém. É interessante que esses dois homens eles vão fazer uma aliança. Qual o motivo? Seus filhos, Atália, filha de Acabe, e Jeorão, filho de Josafá, vão casar. Eles se casam e ali eles fortalecem uma aliança entre as famílias. E tudo agora que era participante de um, o outro também participava, até nas guerras e nas pelejas. Acontece que Israel, parte de alguns territórios, algumas cidades, estavam sob o domínio do povo assírio. E esse povo tinha como rei Ciro. E haviam 3 anos que estava em paz, sem guerra. E havia uma cidade chamada Ramote-Gileade. Essa cidade era uma cidade de refúgio, território israelita. Porém, estava sob os domínios dos sírios. E Acabe decide então reivindicar essa cidade. Ele decide enfrentar os sírios. Decide então conclamar a guerra. Mas sozinho ele não ia conseguir. Então ele convoca Josafá e vai perguntar para ele: Josafá, nós estamos quietos há muito tempo e Ramote-Gileade é nossa. E eu te convoco. Tu luta comigo, tu sobe comigo nessa guerra. E Josafá, por ter um pacto, uma aliança com ele, vai dizer: nós vamos subir. Porém, vamos consultar primeiro a Deus. Aleluia. Esse é o grande divisor de água na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes nós vemos bênçãos ou até situações que vão nos confrontar e a gente muitas das vezes decide fazer tudo sozinho sem consultar a Deus. Entenda que existem situações que vão vir para te beneficiar e Deus nem sempre está no negócio. Assim como também lutas virão e é aí que você tem que consultar a Deus se você deve ou não descer ou enfrentar essa batalha. Então ele propõe: vamos consultar a Deus. E acaba então, ele diz: tem gente para quem te consultar. Se você não sabe, eu tenho um grupo de 400 profetas. Esses vão profetizar. Então traz. E o primeiro disse: Acabe, pode subir, meu rei, que você vai vencer. Você vai transpor. Você vai recuperar Ramote-Gileade. E aí o outro também falou. E mais outro. Os 400 disseram a mesma profecia: pode subir, que Deus é contigo. Porém, Josafá, ele disse: rapaz, todo mundo está falando a mesma coisa, deve ter alguma coisa errada. Porque não é possível que tudo é prazeroso, tudo vai dar certo e algo não vai dar errado. 100% de acerto, 99% tem tudo para dar errado. E ele diz: não tem outro homem aí, outro homem de Deus? Olha só a sabedoria de Josafá, porque ele sabia que existia homem de Deus aqui naquele lugar. Os 400 não eram homem de Deus. Sabe qual foi o único erro de Josafá? Fazer aliança com quem não devia.
É o que tem acontecido comigo e com você muitas das vezes quando nós fazemos aliança com quem Deus não aprova. Aleluia. Eu vou repetir isso. Aleluia. Tem crente que está fazendo aliança que Deus disse: eu não te quero envolvido com essas pessoas. Eu não te quero você se relacionando com essas pessoas porque eu já te separei. Eu já te trouxe para a luz. E por que tu insiste em voltar para as trevas? Aleluia. Porque você insiste em desobedecer. Porque você insiste em fazer somente aquilo que te agrada, o que é a tua vontade. Existe um ditado que o pior povo não é aquele que é lavado, é aquele que volta para a lama. Então, Acabe vai dizer: tem um aí. Mas eu vou logo te falar, eu tenho ódio dele. Por quê? Porque ele nunca fala bem de mim. Ele sempre fala mal. Toda vez que eu penso para ele falar algo de Deus para mim, é só coisa ruim. Eu nunca estou bem, eu nunca estou certo diante de Deus, eu sou o cara mais errado de todos. Tu vai ver só. E Josafá disse: que é isso, rei? Traz um homem. E aí ele manda um eunuco buscar. Vai buscar Micaías, filho de Ilá. A Bíblia não fala, meus irmãos, a respeito de Micaías. Só fala que ele era filho de Ilá. Ele era profeta. Ele fazia parte de um dos alunos de Elias. Então, quando vão buscar Micaías, é interessante que o eunuco vai dizer para ele: olha, Micaías, vou logo te avisando. Quando a gente chegar lá na frente dos reis, presta atenção no que os profetas falaram e confirma o que eles disseram para o teu bem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se Aleluia. vai dar problema para ti, Micaías. É interessante, eu já fui em lugares que o anjo da igreja queria que eu pregasse a mensagem que ele havia escolhido. Assim, existem lugares que Deus quer que você fale aquilo que ele manda, mas tem pessoas que querem mudar o recado de Deus. Lembra de Balaão? Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas Deus disse: tu não pode amaldiçoar o que está abençoado. Aleluia. Eu já falei com alguém aqui, olha, você é abençoado. Pode levantar a palavra de maldição contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra o teu ministério, mas todas vão cair por terra porque você é abençoado. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Então Micaías vai dizer para ele: não, rapaz, eu vou falar aquilo que Deus mandar. O que Deus disser, eu falarei. E o texto vai nos falar que eles estão na praça, bem de frente da porta da entrada da cidade. E quando eles chegam, os reis estão sentados em seus tronos com suas vestes reais. E aí Acabe pergunta a Micaías: Micaías, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para meus profetas. Eu vou lutar, eu vou reconquistar a cidade de Ramate. O que é que tu me diz? E ele vai dizer, ele é até sarcástico. No primeiro momento, ele vai dizer: você pode ir sim, rei. Afinal de contas, já falaram que tu vai ganhar. E ele vai dizer: eu não te falei que ele é desse jeito? Rapaz, eu estou te pedindo pela última vez, fala o que Deus te mostrou. E ele diz: Deus me mostra um povo. Deus me mostra um rebanho de ovelhas dispersas sem seu pastor. E Deus me mostra que se tu fores para essa batalha, tu não volta vivo. E ele disse: eu não te falei que era isso que ele fazia, só falava mal de mim. E a Bíblia vai dizer que vai sair um dos líderes dos profetas, ele vai sair, vai golpear o queixo de Micaías e feri-lo. Zedequias é o nome desse profeta. Irado, furioso, porque Micaías falava a verdade, Micaías não mentiu. Ele falou a respeito do que Deus havia mandado. E ele disse: prende ele no calabouço, a peso de pão e água, até eu voltar. Quando eu voltar, eu vou pensar e resolver o que eu faço com ele. E Micaías diz no meio daquela praça: se tu voltares, rei. E povo, se eu não sou homem de Deus, o que eu acabei de dizer não vai acontecer.
Se eu não soube de Deus, Deus não falou pela minha boca. Escutem a todos. E o texto vai nos falar que ele lança Micaías preso. E eles vão se reunir, vão montar o exército. A Síria já está sabendo, se reorganizou. Um exército maior, mais poderoso, dominava toda a terra nessa época. E eles vão em batalha. Só que Acabe tem uma ideia. Eu tenho certeza que aquela revelação ficou perturbando ele. Porque senão ele não teria essa ideia. Olha a ideia dele. Josafá, vai vestido com as tuas vestes reais. Eu vou disfarçado como um dos soldados. Porque, na verdade, não é a tu que eles querem, sim a mim. Então, eles não vão te matar. Mas eu estou aqui no meio do exército e vou pelejar. E Josafá aceita. Quando eles avistam o rei Josafá, a Bíblia vai dizer que eles perseguem Josafá. Porém, quando eles identificam que não era Acabe, eles voltam atrás. E a Bíblia vai dizer que um soldado, um arqueiro, flecheiro, ele vai levantar o seu arco e lançar uma flecha a esmo. E essa flecha vai cair lá no meio da tropa e vai pegar justamente em Acabe. Meu Deus. Aleluia. E ele fala para o seu cavaleiro: ei, dá a volta, me tira do meio da guerra, porque eu fui ferido. E nesse momento o guerreiro tira ele do meio da guerra. A guerra sobe, ela fica intensa, ela ganha horas. No entardecer, Acabe não resiste ao ferimento e morre sobre o seu carro. E assim como Micaías falou, aconteceu. E os cães lambiam o seu sangue que estava sobre o seu carro. E aí, o texto vai nos falar que vai passar um pregão do exército sírio, mandando dizer para os soldados: voltem para a casa de vocês. A guerra acabou, vocês não dão conta de mais nada. Pregão é uma tropa que anunciava a superioridade. E aí eles voltam, meus irmãos. E olha que interessante isso. Os 400 profetas, como foram os 400 profetas de Baal, profetizavam coisas que agradavam ao rei. E hoje, meus irmãos, nós vivemos esses tempos. Sim ou não? É muito bom, é muito agradável a gente ouvir coisas que vão ser benéficas para a nossa vida, porque a gente está lutando tanto. A gente está numa